Bom, a segunda questão é uma questão que mistura vários assuntos até chegar no que ele pede, que é o cálculo de área, e ele quer simplesmente a área de um triângulo. Só que ele não colocou no enunciado esse triângulo. Então eu fiz questão de deixar bem a figura que foi colocada no enunciado para a gente trabalhar em cima dela e começar a ver elementos que estão ocultos por enquanto nessa figura. Ele quer a área do triângulo ACD, que está aqui, ó. Parte dele está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse triângulo. Isso aqui já não faz parte mais do enunciado. Que eu quero ver esse triângulo surgindo. Okay? Então agora fica mais fácil de ver o triângulo ACD. Algumas outras informações importantes. Ele diz que o raio dessa circunferência de centro O, então ele pegou um quarto aqui da circunferência, vale raiz de 2. Então essa informação eu vou colocar para cá. Ó. Isso aqui vale raiz de 2 e este raio também vale raiz de 2. E agora a gente tem que trabalhar com esse triângulo. Outra informação importante que ele diz é que este arco AB mede 30 graus. Então, este arco que está aqui mede 30 graus. Então, as informações estão meio soltas ainda e a gente vai concluir, a gente vai ver como que eu obtenho essa área. O que eu preciso para calcular a área, basicamente? É lados do triângulo. A primeira informação que eu posso extrair como lado do triângulo é pensar neste segmento. Já que aqui é a raiz de 2, aqui é a raiz de 2, eu posso agora trabalhar com o triângulo ADO e chegar através de Pitágoras nesse valor. Então eu vou dizer o seguinte, usando Pitágoras, que AD ao quadrado, que seria minha hipotenusa, é igual a raiz de 2 ao quadrado, que já vou colocar 2, mais raiz de 2 ao quadrado, que eu vou colocar 2. Então, por enquanto, estou usando esse triângulo que não tem nada a ver com a área que ele está pedindo. Logo, o segmento AD vai ficar a raiz quadrada do 4, vai dar igual a 2. Então, uma informação importante para a gente é concluir que esse lado aqui vale 2, que seria esta diagonal. Ok? Através de Pitágoras, eu cheguei nessa informação. Ou seja, apareceu o primeiro assunto que a gente teria que voltar em algumas aulas para estar chegando, Pitágoras. Agora vamos a outra informação. Esse 30 não foi dado por acaso para a gente. Esse 30 vai ajudar a gente a descobrir um ângulo dentro do triângulo que a gente está interessado. Como é que eu posso ver isso? Se eu sei que esse cara aqui vale 30, significa que o arco BD, que seria esse daqui, não vou riscar para não colocar informação dentro do triângulo, vale 60, porque eles são complementares. Então, se esse arco aqui vale 60, este ângulo que está inscrito a essa circunferência, então o aluno teria que voltar a ângulo inscrito, ângulo central, é sobre esse assunto. Se esse arco vale 60, esse ângulo é metade desse arco. Então aqui, ao meu ver, é o mais difícil dessa questão. O aluno observar que pelo fato desse arco ser 60, que é o complementar do 30, este ângulo que está dentro do triângulo vale 30 graus, que é metade dele, ok? Porque ângulos inscritos a uma circunferência são metade do arco que é definido por ele. Então, se aqui vale x, aqui vale x sobre 2. E a gente chegou, então, à conclusão que ali vale 30. Ou seja, esse 30 aqui é importante para a gente. Por quê? Agora eu quero que a gente observe simplesmente o triângulo ACD, que é o que a gente quer calcular essa área. Só que o interessante é eu saber mais informações de lados. A única informação de lado que eu conheço é esse 2 que eu descobri por Pitágoras e esse 30 graus que eu descobri pela relação dos arcos. O que a gente pode concluir então? Eu vou ter que usar trigonometria, aqui é uma sugestão, para estar chegando nesse valor. Como é que eu faço isso? Eu observo esse triângulo, eu sei que eu tenho hipotenusa, eu sei que esse ângulo de 30 graus é um ângulo notável e eu quero descobrir o segmento AC. Já vamos entender por que o segmento AC que é importante. Esse aqui também poderia ser descoberto e depois chegar no AC, não teria problema nenhum. Mas a gente vai direto para esse segmento AC. O que esse segmento AC significa desse triângulo? É o nosso cateto adjacente.
Ou seja, se eu quero descobrir cateto adjacente e se eu tenho hipotenusa, a relação que eu vou sugerir nesse momento é usar o cosseno. Logo, cosseno de 30 graus é igual o segmento AC, poderia ter dado uma letra para ele, x, por exemplo, dividido pela minha hipotenusa, que é 2. Este ângulo aqui é um ângulo notável. Então, eu iria lá na tabela para ver como tem que voltar em assuntos anteriores e vai ficar a raiz de 3 sobre 2, igual ao segmento AC dividido por 2. Aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e vou chegar à conclusão que o segmento AC vale raiz de 3, ou seja, todo esse segmento agora vale raiz de 3. Agora sim que a gente vai entrar, na verdade, no assunto dessa aula, que é a área de polígonos, que é a área de triângulo. Então, se vocês forem analisar esse triângulo que eu quero descobrir a área, eu tenho um lado conhecido, eu tenho um ângulo conhecido e eu tenho o outro lado conhecido. Percebo que esse ângulo está entre os lados, o que me sugere utilizar a fórmula da área do triângulo, que utiliza o seno. Se eu tenho dois lados e o ângulo entre ele, a fórmula do seno é a sugerida. Então, eu vou pegar o lado, que é a raiz de 3 que eu descobri pelo cosseno, vezes, vou pegar o 2, que é o lado que eu descobri por Pitágoras, vezes cosseno de 30 graus, que é o ângulo entre eles. Só que o cosseno de 30 graus vale 1 sobre 2. Então, esse 2 pode simplificar com esse 2, porque está multiplicando 2 vezes 1 sobre 2. E o resultado final, agora, ao meu ver, é a parte mais fácil, a gente vai chegar que é raiz de 3 sobre 2, que é essa área. Então, a questão finalizou. A área desse triângulo vale raiz de 3 sobre 2. Vamos só recapitular todas as informações que a gente teve que adquirir de conteúdos anteriores. Tá certo? Então, a questão já acabou aqui. Eu tive que usar Pitágoras, que é um assunto anterior. Eu tive que utilizar arcos e ângulos na circunferência. Eu tive que usar trigonometria no triângulo retângulo. E por fim, daí para finalizar, eu tive que descobrir a área, que é o assunto, do triângulo, tá certo? Que é isso daqui, ó. Então, olha a variedade de informações para chegar no resultado final que a gente queria, que é a área desse triângulo ACD, raiz de 3 sobre 2.